Tá? Alguns conceitos definidos na letra da lei, pessoal. Artigos 14 ao 18 do Código Penal. Crime tentado e crime consumado. Isso aqui é um tema que costuma cair bastante. Tentativa e consumação. Olha o que diz o artigo 14. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Definição legal, pense no artigo. Por exemplo, matar alguém. E a pessoa foi lá e matou alguém. Reuniu todos os elementos, consumou o crime. Artigo 155. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. E a pessoa foi lá, subtraiu para ele coisa alheia móvel. Reuniu todos os elementos do tipo penal, consumou. Então, crime consumado é quando simplesmente a pessoa consegue praticar aquela conduta criminosa, consumou a prática delituosa. Não tem segredo, né? Consumação é isso. Agora, a maior importância está no crime tentado, na tentativa. Qual que é a definição de tentativa? Disse o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Essa é a definição legal daquilo que a gente ouve falar com bastante frequência, que é a tentativa. Aí no material de vocês, um pouco para baixo disso, tem uma coisa chamada iter criminis. Iter criminis. O que é iter criminis, pessoal? É o caminho percorrido pelo crime. É o caminho que qualquer um de nós percorremos se a gente quiser praticar uma conduta criminosa. Esse iter criminis, ele tem 4 principais etapas. Primeira etapa, etapa da cogitação. O que é cogitar? Pensar. Você pensar em praticar uma conduta criminosa. Você pensar, seu marido tá chato pra caramba hoje, vai vontade de matar ele só no seu interior aqui, ó. Ou você vê aquela pessoa que você não gosta, fala, nossa, vou manter meu réu primário, mas minha vontade era de matar essa pessoa. É brincadeira, lógico. Mas o cogitar é a fase interna do iter criminis. Por que fase interna? É alguma coisa que faz parte do seu interior, do seu pensamento. Cogitação é isso. E toda conduta criminosa inicia-se com um cogitar. Ainda que seja numa situação de violenta emoção, que você é pego de surpresa, mas você pensa, ainda que em frações de segundo, mas ainda pensa em praticar aquela conduta criminosa. A segunda fase, preparação. O que é a preparação, pessoal? São os atos preparatórios. Então agora eu pensei em matar tal pessoa. Cogitação. Mas nesse pensamento fala, mas beleza, eu vou matar como? Não só o planejamento, que ainda o planejamento está aqui, ó, na cabeça. Então ainda o planejamento está na cogitação. A preparação é quando você começa a buscar e preparar os meios para a prática da conduta criminosa. Então, você vai matar uma pessoa enforcada e depois vai esconder o corpo dela, vai enterrar. Então, qual é a preparação inerente a esse plano que você cogitou? Comprar uma corda,
uma enxada, cavar o buraco e deixar tudo no jeito. Atos preparatórios. Preparação. Beleza. Convido essa pessoa, então o meu crime vai ser qualificado. Na traição, emboscada. Convido essa pessoa para ir na minha casa ver o jogo do Flamengo. Fala, não precisa trazer nada. Eu que vou comprar tudo, compro cerveja e tal. Só vem, só quero tua companhia. Quando essa pessoa vem, dou um tiro. Eu ia enforcar, né? Eu enforco essa pessoa, mato ela. O que eu estou fazendo? Execução. Iniciei os atos de execução. E aí, pessoal, se eu consigo matar ela, o que vem depois? Consumação. Consumação. Aí olha os bagulho importante que eu vou falar para vocês agora. O direito entende que eu posso pensar à vontade em praticar conduta criminosa. Eu não vou ser punido por isso. Até aqui é evidente. Claro. Então, velho, não importa quais são os seus pensamentos em relação à prática criminosa. Você tem estruturado tudo. Não importa. Se um dia alguém souber desse seu pensamento, você evidentemente não vai ser penalmente punido por ter pensado em praticar uma conduta criminosa. Então, a cogitação não será punível em hipótese alguma. Preparação. Você pode comprar a corda, comprar a pá e cavar o buraco. E se na hora do jogo, no exemplo que eu dei, a pessoa falar alguma coisa que te fez falar, pô, não vou mais matar essa pessoa. Os atos de preparação também são impuníveis. Não importa o que você tenha feito. Não importa até se você fosse matar a pessoa envenenada, por exemplo, e na cozinha deu tempo de você jogar o veneno dentro do café dela ou dentro da cerveja. Mas se antes de chegar para essa pessoa entregar a xícara, você falou, quer saber, eu não vou fazer, e voltou para trás e jogou fora aquilo, tudo não passou de preparação. E o direito penal fala que a preparação é impunível também. Não gera responsabilização criminal. Cuidado! Tem alguma possibilidade da preparação ser considerado conduta criminosa? Tem. Quando a própria preparação gera um crime autônomo. Imagina assim, eu vou matar alguém de tiro. Como que eu me preparo? Procurando uma arma de fogo ilegal aí. Então, configurou um crime autônomo. Veja, eu não vou responder pelo homicídio. Eu vou responder pelo crime autônomo que gerou aquela preparação. Foi o que aconteceu naquela preparação. A minha intenção é matar o cara. Eu sei que quando ele fuma uma maconha, ele fica muito louco, assim, os reflexos muito devagar, tal. Então, o que eu faço? Só para matar o cara. Minha intenção é matar o cara. Compro maconha e dou um monte de droga para ele lá na hora, para ele ficar bobão mesmo, não ter chance de reação nenhuma. E tráfico de drogas, na minha parte. Então, vou responder pelo tráfico, mas não pelo homicídio. Então, pessoal, cogitação nunca vai ser punível. Preparação, em regra, não é punível, exceto se configurar um crime autônomo. O exemplo clássico também de preparação é o artigo 288 do Código Penal, que é o crime de, antigamente, formação de quadrilha ou bando, já mudou faz tempo, o nome é associação criminosa. Então, imagina assim, nós nos reunirmos em determinada sala para falar o que cada um de nós vamos praticar como conduta criminosa, já configura a associação ao crime. Porque a associação, ela não exige que eu efetivamente pratique o crime. Só de me associar, eu já pratico com a intenção de praticar o crime, naquele momento que eu me associei, eu já estou praticando a conduta. Então, se eventualmente eu vou praticar o crime com várias pessoas e tem essa reunião prévia, essa associação prévia, essa preparação, né, daquela reunião que a gente fez e tal, já pode configurar um crime autônomo. Então, a preparação não é punível. O que se pune
É a eventual conduta criminosa que surgiu durante a preparação. Aí, o X da questão para vocês. Tá aqui, ó. Aquela conduta começa a ser punível a partir da execução. Ou seja, a partir do momento que eu inicio a execução da minha prática criminosa. E aí a gente entra no artigo 14. Se eu inicio a execução do homicídio, por exemplo, e consigo matar o cara, eu atinjo a consumação. Iter criminis perfeito do início ao fim. Cogitei, preparei, executei e consumei. Consumei? Consumi? Consumi, né? Sei lá. Ah. Iter criminis completo. Consumei? Consumei, porra. Consumir é de consumir. Agora, imagina que eu cogito, preparo e executo, e durante a minha execução, acontece uma circunstância alheia à minha vontade que impede a minha consumação. Qual que é o nome disso? Tentativa. Então, a partir da execução, eu consumo, respondo pelo crime consumado. Eu não consigo consumar o crime por circunstância alheia à minha vontade, respondo pelo crime tentado. Mas nós só estaremos diante de tentativa a partir da execução. Então, pessoal, isso aqui é importante, esse iter criminis. Pense à vontade na prática criminosa, você não vai ser punido. Pode se preparar para praticar aquela conduta criminosa, você está decidido, então você vai procurar uma forma de preparar para praticar aquela conduta criminosa. Se nessa sua preparação você não praticar crimes autônomos, vai ser impunível também. Se beirar aqui, ó, você pode chegar aqui. Imagina que alguém quer me matar, comprou uma arma e tudo, o cara pode chegar na fechadura e abrir. Ele olhou que tem um monte de gente aqui e não iniciou, não chegou a tirar o revólver da cintura, vai ser impunível. Porque todos os atos que ele... pela questão do homicídio que eu digo, né? Que ele estava querendo praticar. Se aquela arma é ilegal, por exemplo, ele vai ser punido pelo porte de armas. Mas vamos imaginar para facilitar que é uma arma que ele tem o porte. Se a pessoa que quer me matar poderia estar armada. Então ele planejou tudo. Ele falou, quero matar o Alessandro. Sei que o Alessandro vai estar em sala de aula, tal dia e tal horário. Se preparou, tudo certinho. Quando ele abriu ali, por qualquer motivo, ele desistiu, ele não chegou nem a sacar do revólver. Bateu aqui na trave para iniciar a execução. Ele vai ser punido por alguma coisa? Não. Aqui entra numa situação prática importante que muito policial que acaba de entrar acaba jogando no lixo o êxito daquele processo criminal. Quando o policial recebe a informação de que vai acontecer determinado assalto. E aí imagina assim, os vagabundos vão lá, pensa no assalto, se prepara, só que quando eles estão aqui, ó, viatura do policial que acabou de entrar na PM, viatura aborda, fala, vocês estão indo praticar um assalto, né? Não vai mais. Os caras vão responder por roubo? Por quê? Porque não iniciou a execução ainda. Aí, ao mesmo tempo, acaba sendo uma situação muito delicada, porque o policial ele tem que entrar numa coisa que a gente vai ver em processo penal chamado de flagrante e esperado. O policial tem que ficar em campana, escondido ali, até iniciar os atos de execução. E esse ato de execução pode ser a hora que o vagabundo sai do carro e saca da arma para entrar na agência bancária ali, por exemplo. Não precisa nem entrar, mas já sacou a arma. Para uma boa parte da doutrina que escreve sobre o assunto, a execução já começou ali. Agora, barrar o carro no meio do caminho sem deixar iniciar a execução, o máximo que esses vagabundos vão responder é por porte ilegal de arma de fogo. Com certeza eles não vão ter autorização, né, para estar com aquela arma. Então, olha a importância do iter criminis, pessoal. Então, pensei, me preparei, iniciei a execução e consumei?
finalizei todo o iter crimes. Pensei, me preparei, iniciei a execução, mas por circunstância alheia à minha vontade, eu não consegui atingir a consumação. Tentativa. Circunstância alheia à minha vontade é circunstância que eu não queria. Alguma coisa está acontecendo e eu não queria que acontecesse. Eu quero matar, mas uma coisa impediu. O que pode ser essa coisa? Alguém intervir, dar um tapa no meu braço e eu perder minha arma. A arma falhar, a gente conversou sobre isso ontem. A arma falhou naquele disparo, mas era uma arma que depois a perícia constatou que tinha potencialidade lesiva. Era uma arma que os outros disparos com certeza iriam funcionar. Tentativa. Tentativa. Isso é o crime tentado. Quando não se consome, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Uma circunstância que você não queria. Tá? Exemplo clássico no homicídio, eu faço alguns júris ali, né? O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista que, apesar da quantidade de disparos sofridos, a vítima foi imediatamente socorrida, chegando em tempo no hospital e recebendo o devido tratamento. O meu objetivo era matar, mas o crime não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade dele ter sido prontamente atendido. Então, qualquer situação que impede atingir a consumação é uma circunstância alheia à vontade do agente. Beleza? Entenderam o iter criminis, pessoal? Esse iter criminis aqui é importante. Cogitação, preparação, execução e consumação. Em outros livros traz uma coisa chamada exaurimento, que é quando além de consumar o cara esconde o corpo, por exemplo, mas isso não tem importância não para nós. O importante é saber as 4 etapas. E saber mais uma coisa, que a cogitação é chamada de etapa interna. Por que interna? Porque está dentro da mente do agente. Enquanto a preparação, a execução e a consumação é chamada de etapas externas. Ou seja, saiu da cabeça do agente e ele passou a externar aquele intento criminoso. Beleza? Alguma dúvida sobre iter crimes? Então agora a gente lê o Código Penal, pode falar. O asterisco que eu quis dizer é que a execução é o mais importante de todos, porque é a partir dele que vai gerar responsabilização para o sujeito. Porque ele tem que iniciar a execução. Ele inicia e consegue completar o crime? Consumado. Ele inicia, mas não consegue completar o crime por circunstância alheia à vontade dele? Tentativa. E a consumação da pessoa preparada se não morre na hora, demora. E a consumação tarda um pouco, mas é consumado. Tá? Então é comum isso acontecer. Ficar sabendo que morreu depois a vítima, morreu no hospital, a consumação se deu depois. Aí. Não. Se não morre. Aí é tentativa. Se acontecer uma situação do cara ser levado a júri por tentativa e depois de muito tempo a pessoa morrer, já deu tempo do cara ser julgado por tentativa, vai ficar no julgamento por tentativa mesmo. Então, é difícil acontecer porque o processo demora, né, até ter o seu início e tudo mais. Então, geralmente, a vítima daquele caso, ele morre já, né, poucas semanas depois do fato ou na hora. Então, já se tem essa certeza se é tentativa ou não. Se está morto já ou não. Mas pode acontecer. Né? Tentativa de homicídio. Aí, aí entra nessa situação que a gente vai ver aqui agora. Ó. Pena da tentativa, ó. Tá na página 8 ali. Salvo disposição em contrário,
Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Esse negócio da pena da tentativa cai bastante também nas provas. Como que um sujeito responde pela tentativa? A pena definida para o crime se ele tivesse sido consumado, só que o juiz vai diminuir de 1 a 2/3. O que o juiz vai considerar, o que o juiz vai ter em mente para diminuir? Porque a lei fala, ó, juiz, você pode diminuir de 1 a 2/3. É um intervalo grande até. Não. O juiz vai considerar o iter criminis. O juiz vai considerar o quão perto da consumação o agente ficou. Então, se é uma situação em que o cara emitiu todos os atos de execução possível e a vítima ficou um tempão internada, só não morreu por um milagre mesmo, qual vai ser o grau de diminuição do juiz? O mínimo possível, que é 1/3. Se é um caso de tentativa em que a vítima ficou completamente distante de morrer, existe isso? Existe. A tentativa branca, por exemplo. Imagina que eu quero te matar, eu atiro em você, eu acerto a parede e saio correndo. Eu tentei te matar? Tentei. Você ficou minimamente próximo de morrer? Ou seja, ficou minimamente próximo de atingir a consumação? Não. Aí, nesse caso, o juiz vai diminuir o máximo da minha pena, 2/3. Eu já vi questões perguntando sobre isso. O que o juiz considera para diminuir a pena da tentativa? E aí entra nisso que você perguntou, por quê? Se a pessoa ficou de cadeira de roda, lesionada ali e tal, significa que foi muito grave a situação que aconteceu e ela, em tese, ficou próxima de morrer. Então, o autor daquela conduta criminosa, ele vai responder por tentativa, normal, só que vai ter a pena reduzida ao mínimo possível. Tentativa. Tentativa. Eu fiz um júri que foi muito famoso aqui, de um caso que foi muito comentado aqui em Londrina, o caso da Neia, em que quando aconteceu o júri, a Neia estava vegetando em casa. Um caso de feminicídio, acho que foi em 2021, esse júri. Ela estava, sim, sendo cuidada, alimentada e tudo mais. Ele estava respondendo lá por homicídio, feminicídio, né? Um monte de qualificadora, e essas consequências que são causadas na vítima, né? Umas consequências extremamente gravosas de deixar a pessoa, né, tetraplégica, como foi o caso lá. Essas consequências elas são consideradas pelo direito penal para majorar a pena da pessoa. Mas ela vai continuar respondendo por tentativa de homicídio, ou se morrer, depois, se morrer, né, no momento da prática do crime, ou um pouco depois, pelo homicídio. Tá? Não muda. Então, assim, a tipificação continua sendo o mesmo crime. Ela ter ficado tetraplégica, ela ter ficado andando de cadeira de rodas, continua sendo tentativa de homicídio. Agora, o que vai mudar a pena da tentativa é o quão próximo chegou de consumar o delito. Então, eu descarreguei meu revólver, o cara ficou 3 meses em coma, mas se curou. Mas ficou próximo demais de morrer. Muito próximo de morrer. O juiz vai diminuir no mínimo, no máximo, vai diminuir o mínimo possível. Seria 1/3. Ou a minha tentativa é tentativa branca. Ou eu tentei matar, mas eu dei um tiro que pegou na batata da perna. Situações que ficou longe da vítima morrer, o juiz vai diminuir no máximo possível. Foi na cogitação dele pensar em só deixar ela quieta para não matar. Aí nós não temos o animus necandi, não tem o dolo de matar. Se não tem o dolo de praticar homicídio, ele não tem nem que responder por homicídio. Aí a defesa dele, por exemplo, vai falar que ele queria lesionar. E aí vai tentar desclassificar o crime, num tribunal do júri, por exemplo, vai tentar desclassificar de homicídio para lesão corporal seguida de morte, que tem uma pena muito menor. Porque quando o assunto é direito penal, o ânimos, a vontade, o dolo do cara é o que manda. Você só pode
responder e ser punido por aquilo que você queria praticar. Então, por exemplo, isso aí é muito comum em tribunal do júri, velho. Advogado tentar desclassificar. Falar, não, meu cliente não queria matar, ele queria dar um susto, ele queria lesionar. Mas como? Dando um tiro na cabeça? Vai vingar isso aí? Não vai. Agora, por exemplo, numa situação em que o cara deu um tiro na perna, pode ser caracterizado né, de falar para os jurados que ele não queria, ele não tinha ânimos necândidos, não tinha vontade de matar, mas sim vontade de lesionar, tanto que atirou na perna, sendo que ele poderia atirar em qualquer órgão vital, em qualquer região vital do corpo. Mas assim, a pessoa responde pelo dolo. O que que você quer? O que que você quer praticar? É o dolo que vai mandar. Você tem que querer matar para responder por homicídio. Tá? Intervalo? Então, beleza, pessoal, fazer um intervalinho aí.